A Globo acaba de realizar uma reunião de emergência para poder saber o que está acontecendo com a queda avassaladora de audiência da sua programação. Ô Globo, não precisa fazer reuniãozinha não, eu, Felipe Lintz, o povo brasileiro te explica por que vocês estão indo, ó, ladeira abaixo e próximo de fechar as portas. Peru bateu, Jornal Nacional, as novelas, programa de auditório, todos os programas estão indo ladeira abaixo. A audiência de muitos programas, inclusive, estão com basicamente 0 telespectadores. Talvez seja o efeito Jair Bolsonaro, que tá até hoje firme e forte. O conselho do Grupo Globo se reuniu com a presidência da TV Globo e entenderam que não é um problema de um segmento, de uma área específica. Eles identificaram que a grade inteira de programação da Rede Globo está atravessando sua pior fase, dando aquele efeito dominó, da manhã até a noite. Ontem perderam do SBT, empataram com a Record, as coisas não aconteciam. Não acontecia, Sônia. E aí, o maior sinal que acendeu também por essa vontade de mudança na direção geral é que agora, além do entretenimento, além das novelas, que já estava alarmante, pegou o jornalismo. O jornalismo está vivendo sua pior fase dentro da Rede Globo. A gente já vem falando há muito tempo da questão do fantástico, mas agora isso pegou para outras áreas. Por exemplo, o Jornal Nacional? Sônia, o Jornal Nacional tem amargado já índices que são computados como os piores índices dos últimos anos. Ontem, o Jornal Hoje, com o César Tralli, ficou empatado com o Balanço Geral, com o Botino. Eles tinham conseguido afastar, por sinal, e já voltou agora. Mas por que eu digo que é a grade toda? O próprio Rock in Rio, na cobertura com o Mion, teve a pior audiência da madrugada dos últimos tempos da Globo. O Jornal da Globo, da Renata Lopretti, recentemente também marcou a pior audiência em 15 anos. 15 anos. Então é um problema geral da grade. E se é um problema geral da grade, responsabilidade é a direção geral. Eles identificaram isso. Então, nessa reunião, eles citaram algumas coisas importantes que eles acham que foi imperdoável. Por exemplo, não só a questão de como o entretenimento entrou no carnaval, mas como o jornalismo também ficou a desejar no carnaval. Né? Não houve autorização para que repórteres especializados fossem para a rua. Porque muita gente pensa assim... história de influência, né? Mas muita gente pensa assim, foi o Boninho que definiu. Não, não foi, porque tem uma direção jornalística. Ele fez o que estava disponível ali com o núcleo dele, porque o núcleo de jornalismo foi limado dessa cobertura por uma vontade da direção geral, que não apoia muito carnaval na Rede Globo. Outra coisa que foi um erro que eles acham que foi imperdoável e que até hoje eles sofrem a consequência da imagem que ficou para o jornalismo, a forma como chegaram atrasados na tragédia do Rio Grande do Sul. Quando chegaram, já chegaram sendo hostilizados pelo abandono e pelo atraso que chegaram, porque show da Madonna, essas coisas entraram com um enfoque maior. Este é o resultado de uma emissora que resolveu declarar apoio abertamente a esse sujeito que está na presidência da República. Uma emissora de televisão que passou os últimos anos fazendo ferrenha oposição ao presidente Jair Bolsonaro, um homem que mesmo diante de tantas situações difíceis no Brasil e no mundo conseguiu trazer superávit nas contas públicas, combater a corrupção, trazer uma administração econômica maravilhosa, nunca antes vista no país, tudo por causa de nojinho. Bom, se bem que eu acho que não é somente esse motivo, eu acho também que é pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ter implementado uma forte e séria auditoria em todas as contas e contratos envolvendo a Lei Rouanet. Feriu no órgão mais sensível deles, o bolso. E olha, Globo, se prepare, viu? Porque daqui pra frente é só pra trás. Isso que dá a ter feito as coisas desta maneira. E olha, quem conta é o próprio chefão da Globo. Olha, eu acho que eu já entendi de uma vez por todas por que a Globo tá afundando. Precisa ir muito longe. E a situação por lá tá tão ruim que a emissora não consegue sequer fazer um programa ao vivo na rua. Tem recebido toda hora uma linda homenagem como essa. Só deve receber pelos valores proporcionais. Bom, foi esta emissora de televisão que resolveu trabalhar contra o... Bom, foi esta emissora de televisão que resolveu adotar um lado e agora precisa assumir as consequências. Olha, até tentaram colar no Lully, exigindo verbas de publicidade. O Lully foi lá e bancou tudo. Inclusive a Globo é a emissora de televisão líder de verbas publicitárias deste desgoverno petista. Mas olha só, nem toda a grana está sendo suficiente para poder pagar as contas por lá.
Olha, eu acho que daqui a pouco a gente vai ver muitos funcionários, artistas sendo demitidos mais uma vez, porque isso já aconteceu lá atrás, né? Só que tantos outros fazendo greve na porta da emissora. Ai, ai. Triste dia. Aqui é o Felipe Lynch, sou candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Meu número, anota aí, é 22444. Se você conhecer alguém daqui da minha cidade, peço o seu voto e o apoio. Com o presidente Jair Bolsonaro, sigo defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Mas eu tenho uma solução pra vocês aí da Globo. Façam o seguinte, peçam ajuda para a Anitta, pra Madonna. Vocês sempre tiveram essa turminha como maior prioridade do que o próprio povo brasileiro. Vide a tragédia lá do estado do Rio Grande do Sul, né? Peçam ajuda pro Luciano Huck. Quem mais? Pra turminha que tava até comemorando quando o Lula venceu lá em 2022. Você se lembra disso? Isso que dá a tentar topar de frente contra os bolsonaristas. O boicote dessa turma, incluindo eu, é muito